Sobre o emagrecimento. Queria aprender a mudar ele no meu Apple Watch, mas não aprendi ainda. Vamos lá então, gente. O exercício físico, ele tem uma capacidade ali de melhorar as suas células produtoras de energia. Quais são essas células que produzem energia? São as mitocôndrias. Elas produzem energia para o nosso corpo todo e é uma das grandes responsáveis por quê? Pela famosa queima de gordura. Então, você fazer exercício físico, você promove uma melhora na sua mitocôndria e automaticamente o que ela faz? Ela vai te trazer ali o benefício que você tanto quer, que é a destruição de massa gordurosa. Perfeito? Então isso se chama o quê? Uma melhora na mitocôndria, uma biogênese mitocondrial, uma melhora na queima de gordura e também um processo que faz com que você ganhe musculatura. O exercício físico ele é tão interessante. Por quê? Porque quando você ganha massa muscular, você consegue acelerar o seu metabolismo e isso também te traz o quê? Tão sonhada queima de gordura. Você que sofre com aquela pochete, você que quer tirar essa sua barriga e não consegue, a chave é exatamente você aprender como que o exercício físico ele te traz esses benefícios do emagrecimento. Vamos lá. Efeitos inflamatórios. O efeito inflamatório agudo do exercício físico, ele é extremamente importante. Por quê? Porque isso que vai promover o ganho de massa muscular, a queima de gordura e a ativação de diversos hormônios, certo? Agora, qual que é a contraposição disso? A inflamação crônica. A inflamação crônica, ela é extremamente maléfica. Por quê, gente? Porque ela libera toxinas, libera as interleucinas, TNF-alfa, que acabam ali promovendo uma queda hormonal, que acabam ali fazendo com que você fique inflamado, retido, e esta inflamação crônica não deixa você emagrecer. Então, um dos combates realmente à inflamação crônica é você fazer exercício físico. Por quê? Porque vai ajudar no seu emagrecimento, ativando outros tipos de hormônio. Vamos lá então? Qual que é a relação do exercício físico com a testosterona? Tem muita gente hoje em dia que tem déficit de testosterona. E a testosterona ali, quando ela está em déficit, o que ela causa, gente? Ela causa uma fadiga mental, um cansaço. Sabe aquela pessoa que está extremamente cansada e é um cansaço que você não consegue dizer da onde vem? Pode estar relacionado a uma queda hormonal da testosterona, uma depressão, um aumento de gordura abdominal e no homem ali a gente também tem disfunção erétil, perfeito? Uma piora da libido que a gente vê tanto no homem quanto na mulher. Então a testosterona com o exercício físico, principalmente o exercício físico de força, de intensidade, ela promove o quê? Um aumento da testosterona e até mesmo do estradiol. Dois hormônios importantíssimos para quê? Para melhor qualidade de vida. Então é super interessante que a gente faça exercício físico para você ter realmente uma melhora da sua qualidade mental, um ganho de massa muscular, uma força, uma melhora dos seus sintomas depressivos, que podem sim estar relacionados com o que, gente? Com um déficit hormonal. Perfeito? O que a gente precisa ali, só um adendo a mais, para fabricar os nossos hormônios sexuais? Esses hormônios, eles são à base de gorduras. Então a gente precisa de gorduras saudáveis. Eu coloquei aqui alguns exemplos, como o azeite, o abacate, as castanhas, o salmão, perfeito? Então são gorduras saudáveis que eles fazem ali, a produção que eles trabalham, que tem relação com a produção desses hormônios sexuais. Então não demonize esse tipo de alimentação. Não demonize gorduras, nem mesmo carboidrato, gente. Perfeito? Por quê? Porque eles são a base, muitas vezes, dos hormônios sexuais. Lembra que a qualidade de vida atrelada a exercício físico e aumento da testosterona, não só no homem como na mulher também. Cortisol, tá bom? Depende da intensidade do seu exercício físico, pode ter ali aumento do cortisol, perfeito? Mas ele melhora ali a sensibilidade conforme você vai fazendo exercício físico. Então ele funciona em picos, tá? Então você pode ter um aumento do cortisol, mas logo você tem ali com a qualidade e a frequência do exercício físico uma melhora dele, tá?
O cortisol hoje está muito na moda, por quê? Muito na moda, né? Vai vendo as palavras, né? Porque o excesso de cortisol ali, muitas vezes relacionado a uma má noite de sono, muitas vezes relacionado a um ambiente que te proporciona ali, entre aspas, né, infelicidade, né? Você vive num ambiente onde as pessoas ali, elas te trazem muitas ocasiões desagradáveis, pelo menos um ambiente de trabalho ali, você fica cada vez mais estressado, seu cortisol ali fica desregulado, picos de cortisol ali durante a madrugada fazem com que você acorde, fazem com que você tenha insônia. Então hoje o cortisol, ele é um hormônio ali extremamente como eu vou dizer isso? Mas ele é um hormônio que ali as pessoas dão muito aval, principalmente para o emagrecimento. Ali, quando você tem estresse, irritabilidade, você pode ter queda de cabelo, diminuição da massa muscular, fraqueza, aumento de gordura abdominal, dificuldades para engravidar ou até mesmo alterações menstruais, estrias, cicatrizações, manchas vermelhas, osteoporose. Então tudo isso pode estar ligado ao cortisol. Claro que temos doenças que aumentam o cortisol, como doença de Cushing ou síndrome de Cushing, tá bom? Não é isso que eu quero tratar aqui com vocês, mas vamos lá, tá bom? Qual que são um dos geradores ali de aumento do cortisol? Por exemplo, o estresse emocional, o excesso de atividade física. Lembra, gente, é sempre uma atividade física moderada, levemente intensa que você consegue ali melhorias das coisas, tá bom? Excesso nunca é bom, tá bom? Falta de sono, por exemplo. E o que ele causa? Aumento da resistência periférica à insulina, certo? Por isso que você aumenta a gordura da região abdominal. O que mais? Uma perda de massa muscular, como eu falei, tá bom? Uma repercussões no acúmulo de líquido. Então você é uma pessoa inchada, pode ser excesso de cortisol? Pode, gente, tá bom? Mas isso daí a gente tem que atrelar também a outros tipos de doenças, como as doenças do cortisol elevado que eu falei pra você. Então, um exercício físico moderado ali, leve a moderado, pode melhorar o seu hormônio cortisol, tá bom? E na tireoide? Por que o exercício físico é bom na tireoide? Qual que é a função dele? Exercício físico leve, ele faz ali uma conversão melhor do hormônio ativo da tireoide, que é o T3. Perfeito? Então aqui a glândula tireoide, né? Quando você faz um exercício de leve intensidade, você tem ali o quê? Uma melhor ativação do T3, perfeito? Quando a intensidade é alta, uma intensidade moderada, ele pode estar em queda. Porém, tá bom? Esse tipo de exercício tem uma melhoria na função da glândula tireoide, perfeito? Então, você fazer um exercício de moderada intensidade, um exercício de alta intensidade, ele pode inibir num primeiro momento a conversão do T3, mas na sequência ele melhora a função da sua glândula, fazendo com que ela produza ainda mais hormônios e isso tenha a qualidade ou a finalidade de te dar qualidade de vida ali nesse quesito. Perfeito? Resposta corporal do exercício físico, relação da paratireoide. A paratireoide, gente, é uma glândula que fica atrás da tireoide, perfeito? Então ali, o que ela faz? Quando você tem um exercício físico adequado, ela aumenta a conversão de vitamina D ativa, perfeito? E ali melhora o seu ganho de massa óssea, tá bom? Por que as pessoas, às vezes mais mulheres, né, fazem ali osteoporose, tem perda de massa muscular, perda de massa óssea? Justamente por quê? Porque às vezes as pessoas são sedentárias. A gente não tinha muito costume de fazer exercício físico antigamente, né? Então hoje você pega uma população um pouco mais idosa, que ela tem uma dificuldade até de mobilização, de movimentação, por quê? Porque tem pouca massa muscular, pouca massa óssea, e isso reflete em osteoporose ali, tá bom? Ou pode até refletir numa fratura, que pode ser uma das principais complicações dessa situação, tá bom? Vitamina D, então, a gente sempre suplementa ali, a maioria das vezes, por quê? Porque é muito difícil você ter a produção natural, porque às vezes as pessoas elas não se expõem ao sol adequadamente. Então hoje é muito legal a gente fazer uma suplementação de vitamina D. Lembra que junto com a vitamina D a gente tem que fazer uma suplementação de K2-MK7, tá bom? K2-MK7 é uma vitamina ali que ela vai pegar o cálcio absorvido pela vitamina D e ela vai jogar no osso,
no osso, tá? Geralmente eu uso uma fórmula de 4 a 5 mil vitamina D, unidades, né, de vitamina D, 3, mais K2MK7, 120 microgramas. Perfeito? Continuando aqui, gente. Resposta corporal do GH, tá? O GH, gente, ele só começa a aumentar os pulsos deles ali com 30 minutos de exercício físico. Então não adianta nada, você vai ali, você quer ter um aumento de GH ali, uma produção melhorada de GH, você só vai conseguir o aumento dele depois de 30 minutos de exercício. Então, meia boca não dá pra ser, né? Não dá pra você fazer um exercício físico de 15 minutos, né? Ok. Homens geralmente têm 5 pulsos de GH no dia, mulheres têm mais, mas eles são às vezes inibidos pelo estradiol. Perfeito? Então ali, mais uma vez, GH melhora a qualidade muscular, a queima de gordura, tem relação ali baixo índice de GH, ou mesmo IGF-1 ali menor do que 100 e paciente com esteatose hepática, ele pode ser usado, a suplementação de GH, ela pode ser usado para diminuir o que? A esteatose hepática, o acúmulo de gordura no fígado. Perfeito? Vamos lá. Ocitocina, tá bom? Serotonina, endorfina. Por que esses hormônios são tão importantes e qual que é a relação dele com o exercício físico? Quando você faz exercício físico ali, ele tem um efeito antidepressivo. Por quê? Porque ele aumenta esses tipos de hormônios, principalmente a ocitocina ali, que é um hormônio da felicidade. Então, como que você pode aumentar a ocitocina, tá bom? Fazendo exercício físico, dando um abraço em alguém, falando que você ama alguém. Isso pode ativar o quê? Pode ativar o aumento de hormônios da felicidade, perfeito? Endorfina também, fazendo exercício físico, praticando coisas que você gosta, rir com os seus amigos. Gente, serotonina, mais uma vez o exercício físico na serotonina, meu Deus do céu. Então entenda que esses aqui, neurotransmissores, às vezes, ou hormônios ali, eles têm realmente uma melhora da sua produção ou da sua qualidade ali relacionada ao exercício físico. Perfeito? Aumento dos hormônios da saciedade. Sabe essas canetinhas aqui, ó? Essas que todo mundo tá na moda de usar, que é o Ozempic, o Saxenda, o Victoza, o Mounjaro. Você consegue ter a produção do GLP-1, do GIP ali, com o quê? Com o exercício físico, perfeito? Claro, gente. A gente tem que entender que isso daqui pode ser usado para o tratamento de diabetes ou para o tratamento de obesidade, tá? Indicado certeiramente para um paciente e com orientações certas também. Não adianta a gente fazer o uso desse tipo de medicação e a gente vir ali com aquela ideia de fazer dietas radicais ou não fazer exercício físico. Todo o processo de emagrecimento em si, ele tem que ser atrelado a uma alimentação correta, mais exercícios físicos. Isso sim que promove um emagrecimento de qualidade, no qual você não volta a engordar. E eu queria só retratar aqui para vocês que o exercício físico, ele tem uma capacidade de melhorar ali a produção, ou mesmo do GLP-1 e do GIP, que são os hormônios da saciedade que tem hoje nessas canetas aqui, tá bom? São análogos desses hormônios. Overtraining, tá bom? Quando a pessoa entra em excesso de treino, sabe aquela pessoa fanática por treino, que treina e não consegue ter um descanso adequado, não consegue ter uma alimentação adequada? Eu tenho certeza que vocês conhecem muitas pessoas assim, pelo menos eu tenho muitos pacientes assim, que treinam, não comem e não descansam. E pensam e se deparam com uma frustração de não conseguir emagrecer, certo? Por que isso acontece, gente? Essa relação de overtraining aqui deixa você como? Deixa você com uma relação do eixo hormonal praticamente, ó, um sedentário. Como se você não fizesse exercício nenhum. Então, o exercício físico, ele tem que ser totalmente atrelado a quê? A uma boa alimentação, uma alimentação diversificada, sem essas porcarias, gente. Tá bom? Porcarias que eu falo são alimentos ali altamente industrializados, como aqueles que contêm muito açúcar, como aqueles que contêm, por exemplo, excesso de substâncias ali cancerígenas,
tá bom? Vamos dar alguns exemplos então, né? Por exemplo, gente, bisnaguinha, não gosto de bisnaguinha, tá? É um boom de açúcar ali, tá bom? Sorvetes, vamos lá, vamos outras coisas. Miojo, embutidos. Gente, tira essas porcarias da sua vida, tá bom? Lanche, pizza, enfim, né? Todo mundo sabe ali. Cerveja, todo mundo sabe que isso é ruim, tá bom? Não se engane, então, tá? Então, pra você ter um efeito da relação boa do seu eixo hormonal, pra todos os seus hormônios funcionarem bem, além do exercício físico, você tem que ter descanso e uma boa alimentação. Senão você vai se comportar como? Como um sedentário, tá bom? Não vai ter respostas ali adequadas no seu emagrecimento. Sedentarismo. Gente, sedentarismo é pior do que obesidade, perfeito? Quando você não faz nada, tá bom? O seu eixo hormonal, ele não fica legal, tá bom? Você ali tem mais riscos, mais complicações ali, ou mais riscos de disfunções metabólicas, síndrome metabólica, acúmulo de gordura, perda de massa muscular, perda de massa óssea, uma maior propensão a você ganhar peso, a você engordar, tá bom? Então o sedentarismo, ele é sim pior do que a obesidade, perfeito? E hoje a gente tem essa mioesteatose, que é um acúmulo de gordura no seu músculo. Isso gera ainda mais resistência à insulina, piora a síntese muscular e acaba ali levando você a um quadro não interessante, tá bom? Que vai dificultar ainda mais o seu emagrecimento. Perfeito? Então essa era a visão que eu queria passar aqui para vocês sobre o exercício físico e a relação dele com o emagrecimento, essas ativações hormonais, como que você pode potencializar isso, tá bom? Doutor, então me fala um pouquinho mais. Qual tipo de exercício físico que eu tenho que fazer? Os dois tipos, que são exercício físico de força, que você pode fazer ali, treinos de academia ou mesmo treinos de crossfit, que tem ali uma lesão da fibra muscular, isso promove inflamação, isso promove crescimento da massa muscular. E exercício físico cardiovascular, não pule o cardio, gente. Cardio é extremamente interessante para você acelerar o seu processo de emagrecimento, para você destruir as suas gorduras, tá bom? Então não seja essa paranoia das pessoas falando assim, não vou fazer cardio, faça. Se você não fizer, você vai se fuder, tá bom? Então é isso, tá? Quer emagrecer? Emagreça, tá? Gente, essa era a visão que eu queria passar pra vocês, perfeito? Então, curtam, compartilhem o vídeo, me segue aqui para muito mais conteúdos como esse, tá bom? Tem ali o link do Instagram, do TikTok ali para vocês me seguirem também. Um beijo pra vocês, amo vocês, espero